mas a explicação mais precisa que conseguimos dele foi que ele conversava com um homem alto, de roupa escura e chapéu preto, que sempre aparecia para ele quando estava sozinho. Caso de hoje, o Homem Sombrio. Antes de começarmos a falar sobre esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com sua família e seus amigos e, é claro, deixar o seu super like para nos ajudar. O like não custa nada para você, mas vale muito para o canal. Muito obrigado e vamos lá! Olá, amigos do canal Casos para Ouvir no Escuro. O caso que eu vou contar é sobre algo que envolve diretamente a minha família, então vou omitir os seus nomes. Espero sinceramente que isso não incomode os ouvintes ao longo da minha narrativa. Eu testemunhei muitos eventos paranormais, mas há um que deixou uma marca muito profunda em mim. Considere que foi tão forte que até meus filhos foram afetados por ele e acabaram sofrendo bastante. Tudo começou em uma noite quando eu estava colocando o meu filho mais novo, de quase 2 anos, no seu berço, e a tranquilidade do ambiente foi interrompida por um som irritante e desagradável. Virei-me imediatamente para trás e percebi que havia uma cadeira muito perto de mim e que eu não lembrava de estar ali. Realmente, o som que eu tinha ouvido era o barulho de uma cadeira se arrastando, mas eu apenas achei que tinha sido em outro lugar da casa e que eu não tinha notado a cadeira ali perto. Como eu estava com muito sono, achei que era coisa da minha cabeça, e então não dei muita importância. Porém, isso começou a me assustar depois de alguns dias, quando eu me dei conta de que em todas as noites, quando eu colocava meu filho no seu berço, saía do quarto e fechava a porta, eu ouvia o mesmo som. A gota d'água foi quando eu vi, com os meus próprios olhos, por uma brecha na porta, a cadeira se movendo sozinha pelo quarto. Eu pude vê-la claramente, sendo arrastada como se alguém a estivesse empurrando. Isso quase me matou de susto. Pelo que eu pude perceber, ela sempre se movia na direção do berço e ficava de frente para ele. A primeira coisa que eu fiz foi afastar a cadeira, colocá-la perto de um dos cantos do quarto e virá-la na direção oposta. Saí do quarto, esperei um pouco e voltei. Naquele momento, eu já estava até me sentindo aliviado quando percebi que nada de estranho ocorreu. Então apaguei a luz e de novo saí do quarto silenciosamente. Quando finalmente estava indo para o meu quarto, ouvi outra vez aquele som estranho do outro lado da porta. Voltei imediatamente e percebi que tinha acontecido novamente. A cadeira já estava na frente do berço e a uma distância muito curta. Meu filho mais velho saiu correndo do seu quarto muito apavorado. Acho que o som da cadeira sendo arrastada tinha sido mais alto dessa vez, e ele acabou ouvindo também. Foi a última vez que isso aconteceu, pois logo me livrei daquela cadeira. Entretanto, os fenômenos inexplicáveis não pararam por aí. Lembro que quando o nosso pequeno filho começou a vocalizar e falar suas primeiras palavras da maneira própria da idade dele, aconteceu algo que nos fez perceber que as coisas estavam piorando muito.
Uma noite, minha esposa e eu o ouvimos falando algumas palavras confusas enquanto estava sozinho no quarto, depois que foi colocado lá para dormir. Como quaisquer pais que amam seus filhos, nós nos aproximamos animados com o seu aprendizado e, em meio a risadas discretas, tentando prestar atenção no que ele dizia. Entretanto, quando eu ouvi claramente o que ele falava, tive uma das sensações mais horríveis que eu já senti na vida. Ele dizia, nitidamente, "Não me deixe no escuro! Não me deixe no escuro agora!" Eu não poderia deixar isso passar assim, sem tentar entender o que houve. Então, quando amanheceu, eu perguntei a ele, como quem não quer nada, com quem que ele conversava no quarto. Foi meio difícil de entender devido à sua idade, mas a explicação mais precisa que conseguimos dele foi que ele conversava com um homem alto, de roupa escura e chapéu preto, que sempre aparecia para ele quando estava sozinho. Não sabíamos como reagir a isso. Não sabíamos o que fazer. Tentávamos deixá-lo sozinho pelo menor tempo possível. E devo esclarecer que durante esse período nunca vimos homem nenhum pela casa. O que mais nos desanimava é que ele parecia vê-lo somente enquanto tentava dormir, chegando ao ponto em que ele não queria mais fazer isso. Só adormecia quando o cansaço o dominava, mas geralmente, depois de alguns poucos minutos, ele acordava chorando, dizendo que tinha visto o homem de roupa escura em seus sonhos novamente. Já estávamos prestes a tomar a decisão de levá-lo ao médico, quando um dia eu contei para minha irmã tudo o que estava acontecendo. Nesse momento, percebi que tudo era muito mais complexo do que eu pensava, pois ela me disse que seus filhos também haviam se tornado vítimas das aparições de um homem com a mesma descrição que eu lhe dei. Sua filha mais nova sonhava com ele constantemente, ao ponto de acordar chorando, assim como o meu pequeno. Ela também desenvolveu um forte medo quando chegava a hora de dormir, e foi necessário a intervenção de um psicólogo para que ela melhorasse. Depois de pensarmos inúmeras vezes no assunto, minha irmã e eu acreditamos ter encontrado uma explicação um tanto incomum e incompleta, mas que serve para nos dizer a origem das aparições deste homem. Minha irmã lembrou que quando éramos crianças, tínhamos um vizinho que costumava se vestir daquele jeito, sempre muito formal, com um terno escuro e um chapéu preto. Ele amava crianças, brincava com ela e suas amigas com frequência, e sempre que se despedia, lhe dava muitos doces. Pelo que ela se recorda, ele era uma pessoa muito boa e não tinha maldade nenhuma no que fazia. Depois que minha irmã e eu crescemos, nunca mais tínhamos visto esse homem. Tentamos obter informações sobre ele, perguntando às pessoas mais idosas de nossa família, mas ninguém sabe o que aconteceu com ele. Acho muito arriscado de nossa parte tomar isso como uma afirmação, mas não conseguimos pensar em nada e nem ninguém além dele, já que as características físicas batem bem. Então, seguimos acreditando que este homem que conhecemos na nossa infância é aquele que aparece para os nossos filhos depois de mais de 30 anos sem ter notícias dele. Nós concluímos, com base em quantos anos ele tinha na época, que muito provavelmente ele já faleceu. Fizemos orações pela alma dele, acendemos algumas velas
e mandamos rezar uma missa em sua intenção. Felizmente, do mesmo modo que tudo começou, tudo foi se acabando, e finalmente chegou o momento em que os nossos filhos conseguiram dormir normalmente e sem serem incomodados. Ao todo, foram 5 crianças que foram aterrorizadas durante as noites por este homem. 2 dos meus filhos e 3 filhos da minha irmã. Ao que parece, tudo está bem agora, mas ficamos tão traumatizados que ainda temos medo de que, em algum momento, aquelas coisas terríveis se repitam. Nos enche de terror pensar na possibilidade desse homem começar a incomodar meus outros sobrinhos, filhos dos meus outros irmãos. Eu me despeço perguntando se há mais alguém aqui no canal que passou por alguma experiência semelhante. Um grande abraço a todos e cuidem-se bem. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. Já é horrível quando nós passamos por coisas assim. Imagine quando acontece com nossos filhos. Alguém aqui do canal já teve alguma experiência desse tipo? Aguardo a opinião de vocês. Muito obrigado.